Olá pessoal, meu nome é Adriana Gimenez da Silva Barra e eu sou aluna do curso de Ciências Contábeis na Universidade Católica de Brasília. Por meio desse vídeo eu vou responder as questões abordadas no Fórum 2B da disciplina de Auditoria Contábil. A primeira pergunta é: por que usar a amostragem em auditoria? Bom, para responder isso, a gente tem que primeiro entender dois conceitos principais, a população e a amostra. População ou universo é o conjunto completo de dados, enquanto a amostra é uma parte representativa desse conjunto. A amostragem em auditoria ela é disciplinada pela NBC-TA 530 e ela nada mais é que a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de que 100% da população, ou seja, na amostra. Né? As unidades da amostragem, o que é importante, elas têm que ter a mesma chance de serem selecionadas, para que se tenha uma base razoável para concluir sobre toda a população. Outra coisa também é a amostragem ela é utilizada quando a população é muito extensa. E justamente por isso a amostra ela tem que apresentar aproximadamente as mesmas características da população da qual ela foi extraída. A segunda questão pergunta qual é a diferença entre amostragem estatística e não estatística. Bem, a amostragem estatística ela é uma seleção aleatória dos itens da amostra e ela utiliza da teoria das probabilidades e ou regras estatísticas para avaliar os resultados das amostras e também o risco de amostragem. A população é importante que ela tenha características homogêneas para que esse tipo de amostragem seja efetivo. Ela permite ainda conclusões objetivas e a utilização de uma amostra maior. E por essa amostra maior, ela requer a utilização de softwares e hardwares para uma utilização e uma análise mais eficiente dos dados. A amostragem não estatística, ou também a amostragem por julgamento, ela é baseada no uso da experiência do auditor e também os critérios adotados por eles e conhecimentos acerca da entidade para determinar os itens da amostra. Ela não mensura os riscos de amostragem, ela tem um menor custo para sua aplicação, é possível ter conclusões subjetivas e, nesse caso, teria que se usar uma amostra menor, e por dessa forma não requer a utilização de softwares ou hardwares específicos. A terceira questão pergunta o que prevêem as normas de auditoria em relação à amostragem. Como já foi mencionado anteriormente, a norma que trata sobre a amostragem de auditoria é a NBC-TA 530, que coloca o seguinte objetivo: o objetivo do auditor, ao usar a amostragem em auditoria, é o de proporcionar uma base razoável para o auditor concluir quanto à população da qual a amostra é selecionada. Em relação à amostragem, ele coloca a definição de amostragem, como já foi falado na questão 1, versa também sobre a definição de amostragem estatística e não estatística, o que já foi colocado na questão 2, e fala também sobre o risco de amostragem. Bom, o risco de amostragem nada mais é do que o risco da conclusão do auditor com base na amostra ser diferente do que se toda a população passasse pelos mesmos procedimentos de auditoria. Isso pode levar a conclusões errôneas, e isso não é bom. Outra coisa que é colocada também na lei, na norma, é a definição da amostra, tamanho e a seleção dos itens para teste. Em relação à definição, ao definir uma amostra, o auditor deve sempre considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as características da população. Em relação ao tamanho, ele tem que ser suficiente para reduzir os riscos de amostragens a um nível mínimo aceitável. Em relação à seleção de itens, os itens da amostra, eles todos têm que ter a mesma chance de serem selecionados. Outra coisa sobre a questão da amostragem, ele fala sobre a avaliação do resultado da amostragem em auditoria. O auditor ele deve avaliar os resultados da amostra e avaliar também se o uso da amostragem de auditoria forneceu uma base razoável para conclusões sobre a população. A próxima questão, ele pede para apresentar um exemplo de uso de amostragem para auditoria. Eu escolhi aqui o tipo de amostragem estratificada para exemplificar.
né? Esse tipo de amostragem é geralmente usada para quando o auditor utiliza-se de testes substantivos, né? Vamos ao exemplo. Na seleção da amostra das contas a receber, o auditor pode criar alguns subgrupos, chamado nesse caso de extratos. Nós temos aí o primeiro extrato com contas com saldos superiores a 100 mil, o método de seleção vai ser todas as contas. As com saldo superior a 50 mil e inferior a 100, vamos selecionar 10 contas aleatoriamente, e contas com saldo inferior a 50 mil, 5 contas selecionadas aleatoriamente. Nesse caso, ficou errado aí no slide, no caso é 5 contas e não 50. Nesse caso, o auditor, ele tem a possibilidade de trabalhar com itens que são materialmente mais relevantes nas demonstrações financeiras. Ele pode escolher, por exemplo, analisar todos os itens que possam influenciar de forma material nessas demonstrações, como aqui no exemplo, todas as contas com saldos superiores a 100 mil. Bom, pessoal, é isso. Obrigada e até mais.